É um respeito a vocês que chegaram na hora. Vai começar vai começar a aula mais ou menos no horário. Primeiro, espero que tudo esteja bem com você e os seus com relação a essa chuva, que foi realmente bastante forte, certo? E eu acredito que a gente vai, como a gente tem aula até junho ou julho, eu acredito que vai acontecer mais vezes de nós termos aula suspensa e partir para aula remota. Pelo menos é o que tem acontecido normalmente, tá? Quando eu passar para a apresentação propriamente dita, eu vou perder a visualização da tela. Então, eu vou precisar que vocês falem se tiverem alguma dúvida. Eu posso não ver a mão levantada ou algo nesse estilo, tá? Então, por favor, qualquer dúvida, falem mesmo. E de quebra, eu não consigo ver vocês, que vocês estão preferindo, e tem todo o direito de preferir, a tela, a câmera desligada. Ok? Ok, professor. Tá A minha, certo. minha voz está clara para vocês? Tá sim. Sim. Certo. Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje é o modelo linear geral. Certo? Ele é a fundamentação de boa parte do que a gente trabalha em estatística. Tá? Modelo. O que é que vocês acham que é modelo? Acho que é Algo um que pode exemplo, né, servir que de a gente padrão. segue. Damas primeiro, Lívia. Eu acho que é o exemplo que a maioria segue. É uma forma. Zé Mário? Eu ia falar que é um padrão que a gente segue. Basicamente é a mesma coisa. Sim, mas eu modificaria um pouquinho a descrição, que é um padrão ideal a seguir. Certo? Quando você fala em modelo, por exemplo, e aqui eu vou mostrar a minha idade, modelo feminino, você pensaria em Gisele Bündchen. Certo? Modelo masculino, aquele... Ah, O cara o... da Calvin Klein. Hã? O cara da Calvin Klein. Não, eu ia pensar mesmo naquele que constrói a casa, dá a casa para ele, dá um terreno, ele constrói a casa, faz a comida e ainda Ah, compra tudo. é brasileiro, eu sei quem é. O Chico Lukowski. Não. Não. É Herbert e alguma coisa. Você Eu não sei. é casado com uma atriz da Globo. É Rodrigo Wilber? Esse seria um modelo. Rodrigo Wilber. Seriam modelos ideais para homens ou mulheres. Eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que eu não tenho a menor semelhança com ele, exceto um gene X e um gene Y. Certo? É a única semelhança que eu tenho com o Rodrigo Hilbert. Mas o modelo é uma idealização da realidade. Tá? Isso é que é o modelo. Nesse caso, uma idealização matemática da realidade. Linear. Quer dizer o quê? Por exemplo, algo que tá, tipo, sempre constante, algo que não muda. Não, porque se não mudasse, não era. Ela muda. Agora, muda de uma forma constante. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, Lívia? O senhor pode dar um exemplo? Tipo, mudando como? De forma constante como? Aquela mudança é consistente. Se eu mudar o cenário em X, a mudança vai ser um Y qualquer. Mas se eu mudar o cenário em 2x, a mudança vai ser 2y. Não vai ser com x, mudando em x, mudar um y. Aí se eu mudar em 2x, muda um y e meio, depois mudar mais um, muda 1,25.
Tá entendendo o que eu tô querendo dizer agora? Ainda não. Pense numa reta. Desculpa, desculpa. Diga, Carolina. Tem que dar culpa, não. Não, é que eu pensei em linear naquela fórmula da matemática mesmo, da equação linear da reta y igual a x mais b. É um dos casos, certo? A equação da reta, y igual a x mais b, ou a mais bx, que é como é que costuma dizer em estatística, dá no mesmo, mas é a forma mais comum de dizer, é, na verdade, o nosso próximo assunto de sexta-feira, que é um dos casos do modelo linear geral. Linear quer dizer que é uma reta. Então, uma reta pode ser o cenário que o Lívia está pensando, uma reta paralela ao eixo x, muda em x e não muda nada em y, mas aí indica que não tem efeito nenhum, que nada está modificando o y, além da variação do acaso. Mas pode haver uma modificação. Os tratamentos se espera que aquilo que você tem razões na sua hipótese experimental para causar modificações, modifiquem a resposta. Diferentes variedades vão produzir diferente, vão produzir, ter diferentes produtividades, por exemplo. Certo? Cada variedade vai ter seu efeito, mas aquele efeito é isolado e é constante. O efeito é constante. O valor de Y não é constante. A produtividade não é constante. Tá entendendo agora a diferença, Lívia? Ah, sim, entendi. Certo? Então, cada coisa vai ter um determinado efeito característico daquela coisa e aquele efeito vai ser constante e vai ser somado positivamente ou negativamente. A soma negativa é a subtração. Certo? Então, o efeito vai modificar o efeito geral, que é a média. Faz sentido? O que o senhor fala de efeito, eu acho que eu não entendi isso. Qual seria esse efeito? Todos os tratamentos têm o mesmo resultado? Você espera Não. que seja. Então, o efeito é o que aquele tratamento vai modificar, para cima ou para baixo. É o efeito Sim, do tratamento. entendi. Obrigada. Nada? Então, nós vimos o que é modelo, nós vimos o que é linear e o que é geral. Afeta de todas as formas o objetivo? É amplamente utilizado. É uma coisa comum, ele é geral, ele é uma base geral. Certo? Tá ok até aqui? Sim. Sim. Então, modelo linear geral é uma descrição idealizada da realidade, em que cada efeito soma-se ao efeito geral, à condição geral, porque é uma reta, porque é linear, e é geral porque é amplamente utilizado. Tá? Como cada efeito se soma aos demais, nós podemos separá-los. Faz sentido isso? Faz. Meio que somando cada um vai dar um valor total. Se eu for tirando, ele vai diminuindo esse valor total. Ele vai diminuir esse valor total. E como é somado, o que eu fizer com um dos efeitos não afeta os demais. Concordam? Sim, Sim. mas de certa forma não afetaria o total, meio que se eu retirar uma parte dessa. Afeta o total, mas não afeta os outros efeitos, Zé Mário. Ah, tá, entendi. Uhum. Cada efeito acontece separadamente. Mas pode ser que algum efeito interfira no outro? Pode. Tem um efeito que é justamente quando um efeito se altera o outro. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, Carolina. Sim, deu. Certo?
É um cenário que a gente vai ver depois no final da segunda VA, em que tem uma coisa que se chama fatorial, em que a gente estuda duas ou mais coisas diferentes. Aí cada coisa tem seu efeito, mas tem um outro efeito que é um modificando o outro. Mas é um outro efeito. É um novo efeito formado por dois efeitos conjuntamente. 2 ou 3. Ou mais. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Nesse caso, tipo, teria algum efeito que se afetaria, tipo, o senhor fala, esse efeito, acho que é só para me situar, ele é alguma coisa externa que vai afetar, no exemplo, A coisa externa que vai afetar é o acaso. Vamos dizer o Ah, seguinte: se você tiver raças de cachorro, raças de cachorro e brincadeiras, dois fatores diferentes. Cada raça tem sua característica geral, que vai ser a mesma, independente da brincadeira, concorda? sim. Aí, no caso, seriam a raça e as brincadeiras seriam os efeitos? Não. O efeito é o tempo que o animal fica interessado na brincadeira. Isso é o que você está medindo. Tá ok? Ah, sim, entendi. O efeito, no Aí caso, você seria o tem. resultado como se fosse da pesquisa, entre aspas. Exatamente. É aquela variável que você está medindo. Entendi, Então, entendi. você tem. Cada raça vai ter um efeito sobre aquela variável, concorda? Sim, sim. Uhum. Cada tipo de brincadeira vai ter um efeito sobre aquela variável, concorda? Sim. Sim. Mas talvez as raças respondam diferentemente às brincadeiras, que é um terceiro efeito, que é o que Caroline perguntou, o efeito da interação, como um modifica o que acontece com o outro. Mas é um terceiro efeito. Tá ok agora? Sim. Então, como o efeito é, cada um dos efeitos que você inclui no modelo é independente, eu posso calcular eles separadamente. Calculo um, depois calculo outro, depois calculo outro, depois calculo outro, até terminar todos os efeitos. Todas as coisas que eu identifiquei como causando variação. Certo? Isso porque eles são somados. Cada efeito é somado. Se os efeitos fossem multiplicados, eu não poderia fazer isso. Porque eu não poderia separar matematicamente os efeitos. Faz sentido? Agora, para mim, perder um pouco. Não pode separar? Se não fosse linear, não poderia separar. Ah, sim. Pode separar porque é linear. Entendi, entendi. Tá, ok? Eu posso zerar um efeito, zerar todos os efeitos menos um, calculo o efeito daquela coisa. E depois vou calculando cada um deles independentemente, porque eu posso zerar os demais. Tranquilo até aqui? Sim. Ele é geral, não é específico, é usado em vários cenários diferentes. E ele é importante porque fundamenta todos os delineamentos experimentais. E o que é um delineamento experimental? É uma forma de organizar o experimento. Como ele fundamenta todos os delineamentos, inteiramente casualizado, blocos, blocos mais que completos, blocos incompletos, quadrado latino, quadrado greco-romano, qualquer delineamento é um caso de modelo linear geral, tudo que vale para ele, vale para todos os delineamentos. Então, se a gente entende ele,
a gente entende a base por trás de todos os delineamentos. Por isso que ele é importante. Está fazendo sentido? Sim. O senhor falou da questão da base, né? Ele é a base para entender os outros. Sim. Entenda ele, você entende todos. Sim. Certo? Como ele é a base de todos, ele pode especificar qualquer experimento que você queira pensar. Todo experimento que você pensar pode ser descrito através de um modelo linear geral. Isso tem uma maior flexibilidade. Certo? Agora, como tudo na vida, tem um preço. E o preço é, você precisa parar e pensar um pouquinho mais do que simplesmente usar um modelo fixo. Se você cria o seu modelo, você tem que entender o que está fazendo. Faz sentido? Faz. Meio que tentaria manter um padrão universal, né? Você tem que entender o que está fazendo. Uhum. Sim. Essa belezura aí, toda coloridazinha, é a descrição geral do modelo linear geral. Y e J, ou seja, o valor da jésima repetição do iésimo tratamento, o valor de uma parcela qualquer do experimento, de um pote qualquer, se for pote, do hectare que você está utilizando, seja lá o que for sua unidade experimental, depende da média geral. Certo? Ou seja, vai ter o ponto base é a média geral. Cada tratamento em azul, que eu não marquei em azul no texto embaixo, vai ter um resultado próprio, que vai ser ganhar alguma coisa em relação à média geral, perder alguma coisa em relação à média geral, ou não ter efeito nenhum, e aí o tratamento, a média do tratamento seria igual à média geral. O efeito seria zero. Está fazendo sentido isso para vocês? Um pouco. Então vamos ver se a gente sai de um pouco para bastante. Vamos pensar que você esteja comparando carros. Tá? Você Sim. tem 10 modelos de carro diferentes. Tá? A média do consumo geral, da quilometragem geral, é a média, é o efeito de todos os carros, concorda? Concordo. Isso é a média. Um carro econômico vai ter um quilômetro por litro maior ou menor do que a média? Maior. Maior. Tá? Se você pegar um carro híbrido, vamos colocar assim, que tem uma parte de energia elétrica, vai usar menos gasolina por quilômetro rodado do que um carro, um Opala da vida. Correto? Sim. Então, o carro híbrido, vamos chamar do Toyota Prius, vai ter um ganho em relação à média geral. Porque a média geral inclui o Prius, mas também inclui o Opala. O efeito do tratamento Prius, esse tau I que está aí, é essa diferença entre minha mão direita, que está mais alta, e a mão esquerda, que está mais baixa. Essa diferença aqui é o ganho, é o efeito do Prius em relação à média geral. O Opala estaria aqui embaixo. Melhor, o Opala estaria lá no meu pé, na verdade. Tá fazendo sentido para vocês? Sim, agora entendi. O que é o efeito do tratamento? É essa modificação em relação à média que cada tratamento vai ter. E se algum carro bebesse exatamente igual à média, ele ficaria igual com a média. O efeito desse carro aqui era zero.
Tá fazendo sentido? Sim. Nesse caso, poderia ter valor positivo e negativo em relação à média? Vai ter valor positivo e negativo em relação à média. Ok, agora fez sentido para mim. Certo? Porque a média tem todos. Como tem todos, a não ser que todos os tratamentos não tenham efeito nenhum, e aí é tudo zero, todo mundo igual à média, mas se tiver tratamentos com ganho em relação à média, vai ter que ter tratamentos com perda em relação à média. E o quão distante o resultado dos tratamentos da média pode indicar que teve um efeito maior? Quanto mais variações em relação à média, maior o efeito das coisas. Nesse exemplo que eu dei, o Prius e o Opala vão ter uma diferença muito grande em relação à média geral. E nesse caso, o efeito vai ser do acaso, ou de outra coisa, ou dos dois? Vamos lá. Nesse caso, nós temos dois efeitos diferentes. Se você pensar no conjunto dos Prius e no conjunto dos Opalas, a variação do acaso afeta o conjunto do Prius? Eu acho que pouco. Não. Pensa nos meus 5 dedos aqui, eles são iguais? Não. Você consegue ver a diferença deles agora? Não. Entendeu o que acontece? Uhum. 5 Prius diferentes, cada um deles vai ter um consumo diferente. E Uhum. aqui a diferença entre eles é a variação do acaso. Concorda? Sim. Mas no conjunto. Mas no conjunto não tem variação do acaso. Uhum. Porque o midinho compensa com o indicador. Indicador. Uhum. Na hora que eu junto os dois, eu não sei mais quem é o midinho e quem é o indicador. Então, eu não sei mais a Entendi. variação do acaso no conjunto da mão. Então, no conjunto de todos os prios, o fato de um ter sido fabricado na terça-feira de carnaval e o outro ter sido fabricado num dia que todo mundo estava trabalhando perfeitamente bem e modificações no consumo em função disso, não vai afetar o conjunto dos prios. Ou o conjunto dos opalas, ou o conjunto das S10, ou seja lá quais foram os tratamentos. Concorda? Sim, concordo. Se tiver outros efeitos que estão nessas reticências em lilás, ou seja lá que cor é essa que eu coloquei, rosa, seja lá qual é o nome dessa cor, cada um deles vai seguir a mesma lógica do tratamento. Faz sentido? Professor, o senhor pode repetir? Travou essa última fala do senhor. Pois não, Lívia. Quando o Entendeu a senhor parte? fala dessa cor, a partir dessa cor, aí travou um pouquinho. Beleza. Essa que está em reticência, esses 3 pontos, podem ser vários efeitos diferentes. Continuando com o exemplo dos carros, pode ser, por exemplo, direção urbana com direção na estrada, que vai ter um outro efeito, que vai ser igual para todos os carros. No geral, vai compensar para todos os carros. Está fazendo sentido agora? A gente vai usar a mesma lógica que Sim, fez. entendi. A mesma lógica de comparar os modelos de carro vai comparar o tipo de estrada, o tipo de rodagem, vamos chamar assim. Tá ok? Tá sim. E cada carro vai ter uma variação do acaso. Se eu pegar 10 Prius ou 10 Opalas, eu não e colocar na mesma rua com o mesmo motorista, eu não vou ter consumos iguais.
Porque tem pequenas diferenças de desgaste do motor, tem uma coisa ou outra que causa pequenas variações no consumo, que são variações do acaso. Porque não são variações que a gente consiga prever que vão acontecer. Está fazendo sentido? Sim, sim. Certo? E o valor da parcela, ou seja, de um carro individual, o valor desse Prius aqui, que está no meu dedo indicador, é o quê? O efeito da média geral, onde a média geral está, o ganho de quilometragem, de eficiência, porque ele é um Prius, e uma variação do acaso em relação ao conjunto dos Prius. Esse valor aqui é a soma da média, do ganho do Prius e de uma perda devido à variação do acaso, que nesse caso eu coloquei que foi negativa. Está fazendo sentido? Sim. Zé Mário, Caroline, Miguel? Sim, sim. Sim, professor. Sim, sim. No caso mais simples de todos, que é o caso do delineamento inteiramente casualizado, só tem dois efeitos causando variação. O efeito do tratamento, em vermelho, e o efeito do acaso, em verde. Tá? Então, toda a variação que acontece nesse modelo, nesse cenário do caso mais simples, ou é devido ao tratamento ou é devido ao acaso. Porque a média não varia. Concordam que a média não varia? Professor, não entendi muito bem, não. Por que a média não varia, professor? Depois que você termina o experimento e você tem os dados, a média vai variar? Não, o experimento já terminou. Por isso que a média não varia. Certo? Se você fizer o experimento de novo, vai ter outro valor da média, mas também não vai variar. Concordam? Sim, sim, entendi. Certo? Então, a média, o experimento finalizado, a média é uma constante. Você já tem os dados, eles não vão mudar mais. Então, toda variação que acontece entre os valores, ou é devido ao tratamento, ou é devido ao acaso. Faz sentido? Nesse caso aí, porque não tem mais nenhuma outra fonte de variação. Tá fazendo sentido? Sim. Quais são os requisitos essenciais desse modelo? Bem, ele é baseado em uma amostra aleatória representativa. Aleatória porque não é uma amostra dirigida, porque se for dirigida, você não consegue representar bem a população. E representativa, como diria Simpson, Homer, para poder representar a população. Se eu pegar uma amostra que não representa a população, não tem como falar sobre população. Concordam? Se eu pegar uma amostra na rural de alunos que só pega alunos acima de 50 anos por alguma razão, não vai representar a população de alunos da rural. Então, preciso que minha amostra represente a população.
Os efeitos são aditivos, como a gente viu ainda agora. O fato de eles serem aditivos permite eu separar, calcular cada efeito separadamente. Por quê? Aditividade quer dizer independência. Eu posso calcular um de cada vez. Se fossem efeitos multiplicativos, eu não poderia fazer isso. Por quê? Quando eu tenho os 5 pontos e somo os efeitos são aditivos, eu posso matar a variação do acaso, concordam? Sim. E aí eu posso calcular o efeito do tratamento. Mas se o efeito fosse multiplicativo, ou seja, se tratamento e acaso se multiplicassem ao invés de somar, quando eu zerasse o acaso, o que é que acontecia com o tratamento? Ele ia zerar também. Ele ia zerar também. Eu não teria como usar esse truque matemático de, no conjunto, o acaso ser zero, porque na hora que eu zerasse o acaso, eu zerava o tratamento. Eu não tinha como calcular. Por isso que a gente precisa que considerar que os efeitos são aditivos. Tá fazendo sentido para vocês? Essa aditividade é que permite fazer a análise da variância, que é desdobrar, quebrar a variação entre os componentes do modelo. Tá fazendo sentido para vocês? Seria justamente o que o senhor explicou, assim, tá aqui como tá aqui a média, o Opala mais embaixo. Seria justamente isso? Exatamente isso. Que eu posso somar os efeitos e, com isso, ver quanto cada um é. Certo? Por causa da soma. Porque eles são aditivos. Certo. E a variação do acaso, como é aditiva, é independente do tratamento. E como é que a gente garante que isso acontece? Princípio experimental da casualização. A gente faz o sorteio justamente porque, na hora que eu sorteio qualquer unidade experimental, qualquer parcela pode receber qualquer tratamento. Uma variação do acaso é ligada com a unidade experimental e não com o tratamento que vai ocupar aquela unidade experimental, essas duas coisas são independentes. Em outras palavras, se a gente estiver fazendo um experimento no campo, o campo é homogêneo, normalmente? Não. Tem variações de fertilidade, por exemplo, de problemas físicos do solo, pedras por baixo, vai ter uma série de variações. Como qualquer tratamento pode ocupar qualquer parcela, qualquer área do campo. Parou só para Lívia ou todo mundo parou? O áudio. Eu tô ouvindo normal. Eu também. Certo? Então, o problema está do lado da Lívia, infelizmente. Certo? Deve ser a internet dela complicada. Com a chuva não está ajudando muito, não. Mas como o acaso e o tratamento são independentes entre si, eu posso separar eles. Isso é permitido pelo sorteio, pela casualização. Se eu não casualizasse, eu não tinha como saber se estava independente ou não. Faz sentido? Eu não entendi muito bem, não, professor.
A casualização permite a independência. Tá fazendo sentido? Sim, meio que se não tivesse a variação casualmente, elas seguiriam o mesmo padrão e logo não seriam diferentes. Seria basicamente isso? Não, Zé Mário. Pense o seguinte: vamos pensar na sala de aula da gente. Sim. Vamos admitir que uma parte das cadeiras tenha um. Cada cadeira vai ter uma característica diferente. Umas têm, umas têm fila que já colocaram antes, outras têm uns preguinhos mal colocados, outra está com o braço da cadeira meio frouxo, que fica inconveniente para escrever. Tá ok até aqui? Sim. Isso é uma variação do acaso, do ponto de vista de comparar provas, concorda? Aham. Isso não tem nada a ver com a prova. Afeta o resultado do aluno que ficar naquelas cadeiras, mas não é devido ao tipo de prova. É um acaso. Sim. Se eu tivesse duas provas e colocasse as repetições da prova A nas cadeiras mais confortáveis e as repetições da prova B nas cadeiras mais desconfortáveis, eu ia ter como separar o efeito do conforto da cadeira do efeito do tipo de prova? No caso, poderia tirar o efeito pelo resultado? O efeito sempre se tira pelo resultado, pelo que a gente mede. É como a gente vê que teve efeito, é vendo o resultado final. Faz sentido? Sim, sim. Agora deu Então, para entender. se eu dirigisse as provas de um tipo para um tipo de cadeira mais confortável e as provas do outro tipo para outro tipo de cadeira mais desconfortável, a prova A deu resultado melhor do que a prova B. É porque a prova A estava mais fácil do que a prova B? Ou porque as cadeiras da prova A estavam mais confortáveis e por isso o aluno conseguiu, o aluno ou a aluna conseguiu desempenhar melhor? Eu não teria como saber. Concorda? Sim. Ô, Bruce, nesse caso, seria casualização se a gente colocasse 50 a 50 ou só se fizesse um sorteio aleatório? O problema é que você não tem como saber antes para dividir 50 a 50. Que a variação do acaso a gente descobre depois. Ah, entendi. Certo? A gente consegue usar o controle local e se eu conseguisse ver, por exemplo, a questão do braço frouxo, eu consigo olhar lá, pego em cada braço e vejo os braços frouxos. Aí eu separaria. Aí é o controle local, é outro princípio experimental. E aí eu garantiria que braço frouxo e braço firme receberiam o mesmo número de provas de cada tipo. Mas isso é um outro efeito, não é um efeito do acaso. Continuaria a existir algum efeito do acaso. Não era mais relacionado com o braço da cadeira frouxo ou não frouxo. Tá fazendo sentido? Sim, sim. Certo? Então, o que é que eu faço? Eu faço sorteio. Se eu fizer o sorteio, cada prova tem a mesma chance de cair numa cadeira confortável ou desconfortável. Se espera que no final, metade das provas caia na cadeira confortável, metade das provas caia na cadeira desconfortável ou próximo disso. Concordam? Se o sorteio for honesto, for um sorteio bem feito. Sim, sim. Então, isso permitiria, se toda prova cai metade na cadeira confortável, na metade na cadeira desconfortável, a diferença de conforto da cadeira não deve afetar a diferença entre as provas. Faz sentido?
Por isso que o acaso tem que ser independente. E ele deve ter uma distribuição normal, no sentido matemático de normal, a distribuição normal que vocês viram no semestre passado, com média zero. Certo? Ou seja, o acaso não favorece nem desfavorece, é neutro. Isso novamente permite separar o acaso e permite que, em um número suficientemente grande de repetições de um tratamento, o acaso se anule. 5 dedos são iguais? Não, Eu consigo ver a diferença entre eles? agora não. Certo? No conjunto do tratamento, eu posso considerar que o acaso é zero. Porque eu não tenho 5 dedos midinhos. Felizmente, porque eu não ia conseguir escrever. Nem segurar meu copo de coca sem o polegar. Faz sentido para vocês? A parte do somar dá zero, não a parte anatômica que eu estou falando. Eu coloquei espera-se em vermelho, destacando o espera-se, por conta do vermelho anterior, suficientemente grande. O problema é que nós não trabalhamos com um número suficientemente grande de repetições. Certo? 3, 4 repetições, 5 repetições já é mais alto do que a gente costuma trabalhar. Então, matematicamente, a gente não tem a garantia que ele se anule. Nós esperamos que se anule. Mas como o número de pontos é relativamente pequeno, por viabilidade mesmo, a gente não tem garantia que isso seja verdade. E para isso, cruzam-se os dedos. Tá ok até aqui? Tá sim. E aí entra esse palavrão, homocedasticidade. Homo é o quê? Além de marca de sabão em pó. E atualmente lavanderia. Lembra uma coisa, sei lá, homogênea, parecida, igual? Igual. Homo é igual. Aí vem homozigoto, homossexual. Homozigoto tem o mesmo zigoto, tem o mesmo gene. Homossexual tem a preferência, ou como quiser chamar, pelo mesmo sexo. Certo? Homo é igual. Sedasticidade. Vão por mim, vem do grego, é variação do acaso. Então, homocedasticidade quer dizer que a gente quer que tenha uma variação do acaso só, mais ou menos igual para todo mundo. Ou seja, os tratamentos variam dentro do tratamento de uma forma mais ou menos consistente. Não precisa ser exatamente igual, tá? Mas não pode ter uma variação grande demais do acaso entre os tratamentos. Por quê? Senão eu não consigo separar o acaso do tratamento. Se cada tratamento variar muito diferentemente dentro dele, como é que eu vou saber o que é o efeito do tratamento e o que é o efeito do acaso? Faz sentido para vocês? Então, no caso, a gente vai sempre assumir esse processo aí, né, de homocedasticidade. Não. A gente tem como verificar se ele aconteceu ou não. E tem como corrigir se não aconteceu. Ah, entendi. Certo? Então a gente torce que aconteça, mas a gente verifica se aconteceu.
Ou pelo menos aconteceu perto o suficiente para considerar que aconteceu. Tá fazendo sentido? Professor, no caso seria uma variação controlada, né? Não é bem que ela seja controlada, Zé Mário, mas que seja consistente. Sim. Aí, no Ela caso, pode como ser que a pessoa faria meio que o limite dela? A variação do acaso é medida pela variação dentro do tratamento, concorda? Por definição. Sim. Uhum. A variação do acaso é a variação entre as parcelas de um mesmo tratamento. Uma das formas de saber se está homocedástico é comparar a variação dentro do do tratamento que variou mais com a variação dentro do tratamento que variou menos. Ou seja, a maior variação do acaso com a menor variação do acaso. Tá ok até aqui? Sim. Se esse valor for 3 a 4, até 3 a 4, ou seja, se o tratamento que variar até 3 ou 4 vezes mais do que o tratamento que variou menos, já está perto o suficiente para considerar o homocedástico. No caso, o padrão de variação sempre vai ser esse de 3 a 4 vezes? No máximo 3 a 4 vezes. Ok, entendi agora. A maior variação em relação à menor variação. Ok? Ok. E aqui a gente começa a fazer como corrigir quando não obedecer. E são basicamente duas ferramentas. A primeira, elimina outlier. Outlier. Out é fora. Lie é deitar. Ou seja, são os pontos que estão deitados fora da faixa, que estão discrepantes demais em relação aos demais pontos do mesmo tratamento. Até aqui está fazendo sentido? O outlier, certo? Como é um ponto muito fora, aumenta a variação, concordam? Aumenta a variação daquele tratamento. Concordam? Sim, Então, se eu elimino aquele ponto, eu reduzo a variação do tratamento, concordam? sim. Por isso que eu reduzo a heterocedaticidade, que é o contrário da homocedaticidade, quando eu elimino o outlier. Faz sentido? Outra forma de resolver é usar transformações de dado. O que é transformar o dado? Mudar a escala. Eu simplesmente mudei a escala pela aplicação de uma mesma regra matemática para todo mundo. Como eu apliquei para todo mundo da mesma regra matemática, eu não modifico a relação entre os tratamentos. Eu só modifiquei como eu estou expressando essa modificação. Eu apresentar peso em grama, quilo ou tonelada, mudei alguma coisa? Não. Basicamente isso. É basicamente trocar a escala. E na hora que troca a escala, a gente consegue, com algumas trocas de escala, resolver alguns problemas de fuga de normalidade, de heterocedase. Às vezes resolve. Frequentemente resolve. Professor, sobre esses outliers,
que o senhor fala que retira, retirando eles, porque a gente trabalha geralmente com repetição, né? Um exemplo, fiz 3 repetições. Se eu tirar ele, quer dizer que vou ter só 2 pontos? Exatamente isso. E é por isso que você não deve tomar essa decisão sem pensar direitinho, Uhum, entendi. certo? Antes de eliminar o outlier, é bom verificar, e eu acho que esse é o próximo slide, deixa eu ver se é. Próximo slide é um exemplo. Antes de eliminar o outlier, é bom ver se não foi alguma coisa tipo anotar errado, transcrever errado do papel para o computador, se é algum problema desse tipo. Olhando o gráfico da esquerda, tem um ponto que está marcado. Concordam? Sim. Sim, Todo mundo está vendo esse ponto como sendo muito diferente dos pontos das demais parcelas do tratamento. sim. Isso é um outlier. No gráfico da direita, por que é que eu não estou dizendo que tem outlier? Porque eu acho Tu que não eliminou? tem. Damas primeiro. Eu acho que não tem um ponto assim muito discrepante. Ali no 4 tá meio que separado os dois, mas são 2 pontos, sei lá. Não é É uma coisa muito. basicamente isso. No 4 tem uma grande variação do acaso, muito maior do que nos demais. Mas quem eu eliminaria? Os dois de cima ou os dois de baixo? Não tem como saber. Então não é um ponto discrepante. Os dados estão variando mais, mas não é um ponto discrepante ou 2 pontos discrepantes. Os dados estão divididos, esse tratamento está com algum problema que está dividido em duas partes completamente diferentes. Miguel ia falando alguma coisa também? Professor, mas aí essa divisão desses 4 tratamentos na segunda figura pode ser variação do acaso também ou alguma algum outro efeito? Pode ser variação do acaso, pode, mas está estranho para ser variação do acaso. Parece mais com algum problema na aplicação do tratamento, por exemplo. Certo? Mas eu não tenho como saber o que aconteceu. Só que não são outliers. Certo. Tá? O que a gente faria é ir nos dados originais, ver se tem algum erro, checar os dados, se for possível, reanalisar, para ver o que foi que houve. Está fazendo sentido? Sim. Agora, transformação. Com a transformação, eu posso corrigir problemas de falta de aditividade, falta de independência entre variância e média e de heterocedase. Como assim? Se olhar, tem dois tratamentos aí, tratamento 1 e 2. O 1, certo? A segunda coluna, tem os valores na escala original. Em vermelho, tem os desvios de cada ponto em relação à média. Até aqui está ok? O tratamento 1 está variando na casa de 10, em torno da média. Concordam? Da média do tratamento 1. Todo mundo está vendo isso? Sim. No tratamento 2, está variando 100 em torno da média. Ou seja, está variando, grosso modo, 10 vezes mais do que o tratamento 1. Está fazendo sentido para vocês?
O que é que eu posso fazer? Aplico o log 10. O log 10, aplicando nos 6 valores, eu não modifiquei a relação entre os valores, modifiquei os números entre os valores, mas não a relação entre eles. E aí, agora ficam os valores na coluna log 10, os desvios na coluna azul. Vejam que agora, na escala log 10, as variações dentro do tratamento 1 são praticamente iguais, numericamente, às variações dentro do tratamento 2. Concordam? Sim. Aplicar o log 10 seria meio que aquilo que o senhor falou de grama e quilograma, que é tudo a Sim, mesma coisa, só mudando a notação. só mudei a escala. Agora, com uma diferença. O log 10 achata mais os valores mais altos. Certo? Mas isso é uma característica intrínseca ao log 10, à escala log 10. Desculpa, achatar em que sentido? Veja as duas colunas em preto. Hum. Certo? O tratamento 1 tinha sido 11, 25, 34. Passou na escala log 10 para 1, 0, 1, 4 e 1, 5. Concorda? Uhum. O tratamento 2 tinha sido 100, 250, 325. Passou para 2, 2,39, 2,40 e 2,50. Porque o log 10 de 100 é 2. Se tivesse um tratamento 3 com 1.000, 1.050, 2.500, 3.250, por exemplo, ele passaria para casa dos 3. Eu acho que eu tô entendendo. Se tivesse um com 10.000, passaria para casa dos 4. Se tivesse um com 100.000, passaria para casa dos 5. E por aí vai. Mas do tratamento 1 para o 2 para o 3, a diferença continuaria a ser, na escala log 10, de 1. Porque 1 na escala log 10 é multiplicar por 10. Por isso que achata mais os maiores. Entendi. E aí vocês estão pensando, eu estou forjando resultados. Estou fraudando aqui, estou catando coisa para operação matemática para dizer o que eu quero. Não. Se eu aplico a mesma operação matemática para todo mundo, eu não modifiquei ninguém. Aplicar o log 10 não é conceitualmente diferente de mudar de quilo para tonelada. Embora seja uma atividade matemática completamente diferente. Faz sentido para vocês? Todo mundo está tranquilo? Diga, Miguel. O senhor pode repetir essa aditividade nessa tabela que eu não entendi, não. Eu não falei em... os tratamentos 1 e 2 têm variações do acaso diferentes na escala original, concorda? Sim, Então, não dá para considerar a variação do acaso independente, portanto, aditiva, em relação ao tratamento na escala original, concorda? sim, sim. Já na escala transformada, dá para considerar. Está fazendo sentido? Entendi. A aditividade é basicamente igual à independência entre, do ponto de vista de estatística, a aditividade não é independência. Melhorou agora?
Tá todo mundo tranquilo com relação ao uso e transformação? Tá sim. Só que nós não apresentamos os resultados na escala original, na escala transformada. Por que não? Porque para a maioria das variáveis não é viável compreender na escala transformada. Tá fazendo sentido para vocês? O senhor pode repetir? Pois não. Você consegue entender valores de produtividade, nesse caso de cana, na escala de toneladas, concorda? Toneladas por hectare. Sim. Mas você consegue entender se esses valores forem apresentados, consegue entender facilmente, sem ter que pegar a calculadora. Se esses valores forem apresentados na escala log 10 de toneladas de cana, o gráfico B, você consegue entender facilmente o gráfico B em relação ao gráfico A? Não. Não dá para entender. Certo? Porque é uma escala que não faz sentido, que a gente não consegue visualizar. Lembra o que eu falei, já tenho falado todas as aulas, mas vou falar de novo agora. A apresentação de tabelas e figuras é uma comunicação entre o autor e o leitor, concordam? Sim. Então, o autor tem a obrigação de mostrar esses resultados de tal forma que eles sejam compreensíveis o mais facilmente possível pelo leitor. Concordam? Se eu apresentar esse gráfico B, o leitor vai entender facilmente do que se trata? Não. Mas se eu apresentar o gráfico C, vai entender? Eu acho que eu não entendi. O no eixo Y é o quê? As toneladas? Repete. Eu não entendi muito bem esse gráfico. O eixo Y são as toneladas? São as toneladas por hectare. Hum, Menos no gráfico B. Porque no gráfico B é o log 10 das toneladas por hectare. uhum. Tá coerente para vocês? Qual foi a diferença do A para o C? Olha a barra de erro. Diminuiu. Mas nesse caso, o que foi feito? O do A para o B, no B aplicou log. E no C? Foi Eu feito alguma peguei. coisa? Sim. O que é log? O que é log 10, matematicamente? O log 10 de 100 é quanto? 2? 2. Como é que eu saio, então, de 2 para 100 de novo? Que eu quero mostrar na escala original, concorda? Sim. Então, transformei para o log 10, fiz as contas, mas não vou apresentar na escala log 10, vou apresentar na escala original. Como é que eu volto agora do gráfico B para o gráfico C?
seria fazer exponencial? 10 elevado ao valor do B dá o C. Ou seja, aplica a operação matemática invertida em relação ao que eu apliquei com a transformação. Na transformação, fiz log 10 de y. Agora eu vou pegar aquele log 10 elevado a ele, vai dar y de volta. E a gente também faz isso para o erro, por isso que ele diminuiu. Sim. Tá tranquilo até aqui, gente? Mas, sei lá, no trabalho, eu mostrar esse gráfico, por exemplo, C, dessa variável, e mostrar o gráfico com outra variável, que eu não precisei fazer essas transformações. Eu vou conseguir, talvez, comparar, assim, visualizando os gráficos. Você não vai conseguir comparar os valores do gráfico 1 com o gráfico 2. Certo? Por quê? Porque, como são gráficos diferentes, vão ter eixos Y diferentes, concordam? Sim. Você pode comparar altura com peso? Não. Então, você não pode comparar diretamente o gráfico 1 com o gráfico 2, concorda? Uhum. Mas você pode comparar o padrão de resposta do 1 com um padrão de resposta do 2. Sim. Isso não vai ser afetado. Isso não vai ser afetado. Tá. Agora, você deve, Caroline, dizer que transformou. Certo? Na nota de rodapé, no título da figura, dados transformados por escala log 10 e voltados à escala original. Ou seja, você tem a obrigação de dizer para o seu leitor que durante a operação matemática você transformou e destransformou. Entendi. Todo mundo está tranquilo até aqui? E com isso acaba nossa aula de hoje. Dúvidas? Questionamentos? Eu Perguntas? acho que eu fiquei com dúvida um pouco, professor, só na parte do gráfico ali mesmo. Não em si a teoria, mas como é que, por exemplo, se o senhor pedir um trabalho, su- supondo, né, que o senhor pedir um trabalho, como é que eu posso aplicar isso no trabalho? Como é que você. Repete a pergunta para ver se eu estou entendendo direito. Miguel, por favor. Se eu, por exemplo, se eu pedir passou os dados para a gente, pedir um trabalho para que a gente aplique é, esse exemplo de transformação. Aí, no caso, eu fico na dúvida só mesmo na hora de como é que eu posso demonstrar nos gráficos que eu fiz um gráfico transformado em log 10, por exemplo. Depois eu fiz outro gráfico é, invertido do log 10, né? Invertendo o log 10 É texto. em um Isso. Você vai dizer no É... texto. Ah, entendi. No caso, só no, no texto mesmo. Só no texto mesmo. Ah, certo. Ou seja, você só vai informar o seu leitor, ó, eu transformei e voltei para a escala original. Eu transformei por log 10, transformei por arco seno e estou apresentando os dados na escala original. As contas foram feitas na escala log 10, mas estou apresentando na escala original. Só dizer. Ah, entendi, professor. Quem ia falando?
Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro. Ninguém tem dúvida? Então, beleza, gente. Obrigado pela aula. Daqui a pouco, assim que o Meet me disser que está disponível, eu faço o MP4 e mando para o YouTube. Ok? E coloco no Siga. Obrigada, professor. Ok, professor. Próxima aula. Até sexta. Espero que presencialmente. Certo. Boa tarde e tchau, tchau. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.